Senhor Jesus. Vamos dar um grito aí. Cristo! 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 Vive! Aleluia, Jesus! Glória a Deus, Cristo vive! Pode sentar, toma o seu lugar. Que dia especial em Portugal! Como vocês estão, família? Coração incendiado, com muita expectativa, porque hoje é um dia muito especial. Nós estamos muito emocionados, felizes, gratos de estarmos aqui juntos, nessa nação, glorificando o nome de Jesus, fazendo parte daquilo que Deus está fazendo aqui de tão belo, e você sabe muito bem. Quero agradecer ao pastor Felipe e toda a comunidade aqui, a Igreja Lâmpadas da Cidade, por ter aberto as portas para nós, toda a equipe. Obrigado, meu irmão. Todos vocês que estão aqui juntos, que acreditam no que Deus está fazendo e querem tirar esse tempo, essas 12 horas. Uma coisa que eu sempre digo é: tira essas 12 horas. Eu sei que nós temos muitos problemas, muitas coisas acontecendo, o mundo está rolando, sabe, mas tira 12 horas para você esquecer tudo e mergulhar na presença do Senhor. Os testemunhos que nós temos ouvido do que acontece através do Overmission é muito precioso, sabe? Ministérios que são despertados, pessoas curadas, libertas, coisas incríveis que acontecem. Então, não deixe nada roubar a sua atenção, não importa o que esteja acontecendo. Tire esse tempo com Jesus. Você está aqui para essas 12 horas na presença de Deus, então tire esse tempo para falar com Ele. Amém? E eu gostaria de ler, se você tiver com a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, Êxodo, no capítulo 33, a palavra diz o seguinte: Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste, quem enviarias comigo? Declaraste: Eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença hoje reunidos, um desejo: nós queremos conhecer mais de Ti, nós queremos conhecer os Teus caminhos, nós queremos Te conhecer, Pai. Eu peço que nessas 12 horas que estão aqui, que nós estamos vivendo, que o Senhor marque a nossa vida com a Tua presença, fale conosco. Nós precisamos de Ti, nós somos carentes da Tua presença. Faça o que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas hoje. Transforme a nossa realidade completamente. Tire de nós o que não deve estar em nós. E Senhor, derrame sobre nós aquilo que nós precisamos, que é a Tua presença. Transforme a nossa vida, marque a nossa vida nesse dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Glória a Deus, aplauda Jesus mais uma vez. Eu não posso começar a pregar sem antes mandar um beijo para minha esposa e a minha filha que estão nos assistindo. Ela queria muito estar aqui, mas a Letícia está já nos últimos momentos para a nossa filha Alice nascer. Então, meu amor, eu te amo, um beijo. Vamos lá. Galera, eu gostaria de compartilhar um pouco com você, de uma forma muito breve, o porquê o Overmission existe. Por que nós estamos aqui reunidos hoje? O que isso significa? E eu encaro muito momentos assim, e até momentos que a nossa geração está vivendo, como esse momento com Moisés aqui. Quando Moisés está falando com Deus aqui, o povo tinha acabado de construir um bezerro de ouro. Você conhece muito bem essa história. Moisés, na primeira vez que sobe o monte, está falando com o Senhor dá ali a lei para ele, e ele desce para trazer a lei do Senhor, aquilo que ele recebeu naquele monte sagrado com Deus, estando ali.
E quando ele desce, o que ele encontra? Ele encontra um povo adorando um bezerro de ouro, cara. Enquanto a presença estava lá, no monte com Moisés, o povo faz um bezerro de ouro. E aí Moisés, revoltado com tudo que está acontecendo, com a idolatria do coração das pessoas, ele sobe de novo para falar com Deus. E no meio de um diálogo todo, ele chega até esse momento, ele fala: Deus, o Senhor me deu uma missão, cara. O Senhor falou para eu cuidar desse povo. O Senhor me falou para ir até eles, para ensinar a palavra. Nós temos uma missão. E pensando sinceramente na nossa vida, eu posso pensar, nós temos uma missão, o Senhor nos mandou ir, não é verdade? Todos nós, Deus disse, ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos uma missão, como Deus deu a Moisés. E ele disse, o Senhor me deu uma missão, mas o Senhor não falou quem vai comigo. E é muito interessante na vida de Moisés, como ele aprendeu a perceber algo tão precioso que nós vamos ver na sua vida e na vida de outras pessoas ali usadas por Deus. E ele foi perceber que não basta nós conhecermos algo que Deus nos mandou fazer. Não basta somente ter uma missão, um chamado. Pensa na vida de Moisés. Todos nós que estamos aqui hoje, eu acredito que em algum momento da sua vida você começou a pensar que tinha algo especial para você fazer com ela. Alguma coisa queimou no seu coração. Eu nasci para um propósito. E Moisés também sabia que ele tinha um propósito. E quando ele percebeu esse propósito na sua vida, ele tentou cumprir essa missão com a força do seu próprio braço. E ele foi lá, o que ele fez? Ele falou, eu vou libertar esse povo. Meu povo está sendo oprimido pelos egípcios. O que eu vou fazer? Eu vou libertar esse povo com a força do meu próprio braço. O que Moisés faz? Ele mata um egípcio, achando que estava fazendo a coisa certa. Quando isso acontece, ele tem que fugir. E ele passa 40 anos. E talvez nisso ele até esqueceu do seu chamado, ele esqueceu do seu propósito, ele já não queria mais nada. Porque a questão, e que Moisés percebeu, e ele agora está conversando com Deus diante dessa grande missão, não é somente ter uma missão. Não é só, então eu vou pregar o evangelho, eu vou fazer isso. É isso que eu faço mesmo. Não é só a missão. O que? Tem algo que está acima da missão. Que é a presença de Deus. E Moisés entendeu, não é somente fazer, é com quem eu faço. Por que eu estou nessa parada? E é interessante que Moisés, ele fala para Deus assim, ainda o Senhor falou que o Senhor gosta de mim. E nós sabemos, meu Deus, Deus nos ama. Meu Deus, Ele entregou o seu Filho para morrer por nós. Deus me ama, eu conheço o Evangelho, eu sei disso. Eu acredito que eu estou falando com pessoas aqui que são missionários, que pensam em virar o mundo de ponta cabeça, não é verdade? Então nós temos uma missão, nós conhecemos o Evangelho, mas ainda isso não é suficiente. O que nós precisamos? É isso que Moisés fala com Deus. Fala, eu preciso que você vá comigo. Ou me mostras quem vai comigo, porque sozinho eu não vou. Não é só sobre ir e realizar uma ordem, não é só sobre ir e fazer um movimento, não é sobre isso. Vendo na sua própria vida, e naquilo que o povo tinha acabado de fazer, nós podemos olhar para aquilo e perceber, talvez, o nosso movimento se torne o nosso bezerro de ouro, brother. E nós precisamos todos os dias nos lembrar, não é sobre nada daquilo que nós somente estamos fazendo, ou quem nós somos. É sobre Deus. É para a sua glória. Todas as outras coisas precisam ser para nós descartáveis se necessário. Os nossos planos, os nossos métodos, os nossos movimentos, a nossa voz, o nosso dom, o nosso talento. Tudo que nós temos precisa estar disposto a ser descartável e sacrificado no altar de Deus. Para que essas coisas não se tornem aquilo que somente Deus pode ser para a nossa vida. O motivo da nossa existência.
E infelizmente, quando nós começamos a falar sobre missão e propósito e muitas coisas, as pessoas começam a se achar importantes e necessárias para que as coisas aconteçam. Deixa eu falar para você, brother, Deus poderia fazer tudo sozinho, meu irmão. Olha o Moisés, vai lá, Moisés, tem um propósito. Você sozinho foge com medo, porque só faz burrada. Você acha que é sobre você? Vai lá, Moisés, fica 40 anos se achando, fica 40 anos lá, brother. Você vai perceber que não é sobre os seus talentos. Desaprende a pregar, Moisés. Desaprende a falar, Moisés. Esquece como se portar diante de pessoas importantes. Vai virar um pastor de ovelhas no meio do deserto. Seja completamente, esqueça de si mesmo. Porque não é sobre alguém, meu irmão. Os alguéms são os bezerros de ouro. Os movimentos são os bezerros de ouro. Nós não estamos aqui por conta do overmission. O overmission uma hora vai acabar também. Mas o Senhor permanece para sempre. O Senhor permanece para sempre. E se nós entendermos que é somente Ele que nós precisamos para que as coisas aconteçam, nós então poderemos ser essa geração que vê verdadeiramente um avivamento. Que nós não se tornamos os bezerros de ouro, nós não vamos atrás dos bezerros de ouro, nós colocamos diante do Senhor, mesmo sabendo que eu tenho uma missão, e que Deus me chamou para fazer alguma coisa, eu não vou sozinho, se o Senhor não for comigo. Mesmo eu sabendo que o Senhor me ama muito, eu não vou sozinho, se o Senhor não ir comigo, ou o Senhor vá comigo, ou eu não vou. Porque existe algo mais precioso do que a missão, meu irmão. E é o Senhor. E Moisés fala, você não falou quem vai comigo? Sozinho eu não vou. E Deus falou, eu vou contigo. Aí Moisés responde uma coisa tão preciosa. Ele fala, que bom que o Senhor vai conosco. Porque aquilo que nos distingue de todos os outros povos, não é o tanto que a gente pode cantar bem. Meus irmãos, tantas pessoas estão com seus ministérios morrendo, porque acham que são os seus dons que fazem a parada acontecer. Porque você acha que você é bom o suficiente para fazer, você não está fazendo nada. Porque você olha para os seus talentos e fala, mas eu toco melhor do que aquela pessoa, eu deveria estar, por quê? É o seu bezerro de ouro, brother. Mas eu fiz isso, eu vivi isso. Não é sobre eu. E Moisés precisou aprender isso. Precisou entender, não adianta nem eu ter uma missão, nem adianta eu ter um chamado, não adianta eu saber que o Senhor me ama, adianta se o Senhor for conosco. É porque milhares de pessoas, milhões de pessoas, no caso de Moisés, acreditaram na loucura que eu falei da gente sair do Egito. Não é isso. Não é porque eu tenho muitos seguidores, não é porque as pessoas gostam de mim. Não, isso não vai resolver o problema. Porque aquilo que nos diferencia de todos os outros não são os nossos talentos, não são os dons, não são os números, não é o barulho. O que nos diferencia de todos os outros é que a tua presença está conosco. Nós enchermos os estádios e os bairros e as cidades e as ruas e a presença de Deus não estiver conosco, de nada vale. Mas se nós nos submetermos ao Senhor, entender que o precioso tesouro que nos foi entregue não é a nossa própria vida, não são as coisas que nós temos habilidade para fazer, não são as coisas que nós construímos, mas a presença do Senhor, aí nós veremos a sua glória, meu irmão. E é isso que realmente importa, porque todas as outras coisas passarão. Quantos movimentos surgiram e acabaram, quantos ministros surgiram e sumiram, mas o Senhor permanece para sempre. Moisés diz, se o Senhor não for,
eu não vou, porque não adianta, nada muda, não dá certo, não importa saber o que eu tenho que fazer, importa se eu estou indo contigo, importa se a tua presença está conosco, importa se aquele que nos enviou vai conosco, e é isso que Deus fala com Moisés: eu irei contigo. E é porque Deus foi com eles que nós lemos esses relatos e as coisas deram certo e aconteceram. É porque Deus estava no meio deles, é por conta da sua presença que as coisas acontecem. E esse é o segredo daquilo que nós tanto queremos viver. As pessoas perguntam qual é o método, qual é a estratégia, como faz isso, como faz aquilo. Meu amigo, não existe. Não é como se faz, é quem está fazendo. Os discípulos, depois de 3 anos andando com Jesus, acharam que poderiam imitá-lo. Chegaram para Jesus: Jesus, nós estamos prontos, nós vamos fazer acontecer. Pode deixar, a gente sabe como você anda, nós sabemos como come, as parábolas que usa, a gente já entendeu toda a estratégia, o meio de falar, nós já conhecemos. Pode deixar que nós vamos resolver. Aí Jesus fala: não. Não basta conhecer a técnica, não basta conhecer o método, não basta ter a retórica, não basta saber o ponto A, o ponto B, o ponto C. Jesus disse: espere na cidade, até que sejais revestidos de poder, até que a presença de Deus venha sobre vós. E quando essa presença vier sobre vós, vocês se tornarão as minhas testemunhas. Aí estarão prontos para fazer o que foi feito. Por quê? Porque a obra de Deus é feita por Deus, em Deus, para Deus. Ele é o responsável pela sua própria missão, meu irmão. Não fomos nós que demos a ideia para ele: manda seu filho para morrer por mim. Não, foi ele. Ele, antes da fundação do mundo, já havia decidido. Jesus morreu antes da fundação do mundo. O plano é todo dele. O coração é dele. A vontade é dele. E ele nos convida para sermos coadjuvantes na sua história, na história que ele é o protagonista, em que ele aparece e brilha, e que nós aproveitamos a sua presença. E quão maravilhosa é essa mensagem, porque eu sei das minhas limitações, eu sei do que eu não consigo, eu sei do que eu não posso, por mais que a cultura sempre tente te afirmar daquilo que tudo você consegue fazer, mas eu sei de tudo que eu não posso fazer. Mas tudo aquilo que é impossível para mim, é possível para Ele. E quão maravilhoso, imagina o presente, a realidade que possa ser, se você entender que importa que a sua presença esteja em nosso meio, do que qualquer outra coisa. Mesmo que se te custar a sua voz, mesmo que se te custar a sua posição, mesmo que se te custar o ministério, importa a sua presença em nosso meio. E se a sua presença estiver em nosso meio, nós veremos verdadeira transformação, e transformação que permanece nas nossas vidas e nas vidas daqueles que são tocados por essa presença. Agora, as minhas palavras podem te levar talvez a mais 5 passos, mas somente as palavras dele te levarão à eternidade. E Moisés fala para o Senhor: não é o suficiente eu saber que eu tenho um chamado, não, brother. Não é o suficiente eu imaginar que eu tenho algo importante para fazer da minha vida. Se a sua presença não estiver conosco, não acontece. Só que a presença do Senhor foi prometida para nós, e nós podemos desfrutá-la, e nós podemos amá-la, e nós podemos fazer parte daquilo que Deus, o próprio Deus, está fazendo. Mas o meu temor
é que a gente, vendo a glória de Deus, construa um bezerro de ouro. Esse é o meu temor, brother. E eu quero dizer para você, nós não podemos deixar isso acontecer. Olhe para a sua própria vida, veja os altares que você tem construído. Será que você é esse bezerro? A sua vontade é um bezerro? Os seus sonhos são um bezerro de ouro? Os planos que você construiu, o seu chamado? Porque às vezes nós como missionários, nós falamos assim, mas Deus me chamou para pregar. Como que eu vou arrumar cadeira, se meu chamado é pregar? Como que eu vou interpretar, dirigir, sei lá, fazer qualquer outra coisa, se o meu chamado é esse? E aí nós colocamos aquilo que nós imaginamos ser o nosso chamado, como o bezerro da nossa vida. Sem deixar, perdendo na verdade o que existe de mais importante. O que eu quero dizer para você hoje, você que é um missionário, você que está nesse propósito, você que quer ver isso acontecer, não se apegue ao seu chamado. Não se apegue à sua rota. Não se apegue aos seus planos. Se apegue a Deus. Se apegue ao Senhor e a Ele somente, meu irmão. Porque Ele é como o vento que sopra de um lado para o outro, você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai. Se você colocar uma rota no seu Waze e insistir nela, quando Deus está indo para outro lugar, você vai perder o que está acontecendo. Quantas vezes nós lutamos por Deus porque temos os bezerros da nossa vida. Mas essa é a hora de destruir esses altares, para poder viver essa missão, que é o próprio Deus, que é a história do Senhor. Não é a minha história, não é a sua história, é a história de Deus. Ele nos chama para fazer parte disso, e nós temos esse maravilhoso privilégio de poder se sentir e fazer parte dele mesmo, sendo o corpo do próprio Cristo, obedecendo a cabeça. Eu vim aqui para implorar para você hoje, não troque a presença pelos bezerros de ouro, cara. Não troque, não troque, não deixe, destrua, acabe com isso, tire da sua vida aquilo que toma o lugar de Deus, deixe de se considerar tão precioso na sua obra, deixe de achar que sem você as coisas não acontecem, porque ela vai acontecer. Seja grato e ame ver o que Deus está fazendo. Destrua esses bezerros que ofuscam a sua vista daquilo que Deus está fazendo. Quebre os altares do seu próprio ministério, do seu próprio chamado, da sua própria missão. É por isso que é over mission. Tem alguém que está acima de tudo que nós fazemos, de tudo que nós planejamos. E se ele decidir que tem que mudar a página e ir para onde o Senhor está indo, é lá que eu quero estar. Qual é o próximo passo para a minha vida? Talvez o próximo passo para a minha vida não é ir para frente, é dar um passinho para trás. É ouvir a sua voz, aonde ela está, para onde o Senhor está indo, para onde Ele quer que eu vá. Eu vou falar para você, Over Mission Portugal não estava na nossa rota não, velho, nem um pouco. Posso falar para você, o último Over Mission que nós fizemos lá em São Paulo, no ginásio, para milhares de pessoas, não estava na nossa rota. Nós lutamos com Deus para não fazer, Ele nos jogou lá. Mas eu realmente acho
que se o nosso coração e vontade estivessem em realizar aquele negócio, não ia acontecer. É muito melhor, meu irmão, colocar o Senhor na frente. Eu posso dizer para você, não brigue com o Senhor. Não brigue. Talvez tem gente aqui que tá brigando, que Deus já não está falando para você, que nem é para você estar na Europa mais. E você insiste. E tem gente aqui que talvez está brigando, que Deus está falando, não é para você ir embora, é para você ficar. Mas você fala, mas o Brasil? E Deus fala, mas e Portugal? Não importa os nossos planos. Não importa. A questão é, Deus, para onde o Senhor está indo? É para lá que eu quero ir. Esse é o meu caminho. Meu caminho não é o mapa que eu planejei para a minha vida. Esse não é o meu caminho. Meu caminho não é aos 30 anos eu vou ter isso, aos 40 eu vou estar ali, aos 50 eu vou estar lá, não. Meu caminho é, Senhor, para onde o Senhor está indo? Para onde vai a Tua presença? Esse é o caminho. É maior do que todas as coisas. E é lá que nós precisamos estar. Então, por favor, fique de pé agora. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Você feche seus olhos e que você agora enxergue esse bezerro de ouro na sua vida. Qual é? Qual é, irmão? Todos nós temos. Todos nós temos alguma coisa que não deveria estar lá. Feche seus olhos. E eu gostaria de começar esse Overmission hoje fazendo uma oração de arrependimento, quebrando esses bezerros na nossa vida. Nós não somos importantes demais, meu irmão, nós não somos. Ele é. Ele é. Ele é. Jesus não morreu pra gente porque a gente é bonzinho, não, Ele é bom. Jesus morreu porque Ele é bom. Não existia nada em nós, não é sobre a gente, meu irmão. Não é sobre o quanto eu consigo falar, o quanto eu posso pregar, o quanto eu produzo, as notas que eu toco, o que eu faço. Jesus com certeza faz isso tudo melhor do que a gente faz. É sobre entender o meu chamado, a minha missão é o Senhor. Essa é a minha vida. Essa é a minha vida. Então, Senhor, nós entramos na Tua presença hoje. Pai, colocando diante de Ti esses altares que nós construímos, que têm ofuscado de nós a Sua presença. Colocando para que sejam quebrados, destruídos. Nós nos arrependemos, Senhor. Não importa os nomes, não importa quem faz, não importa os movimentos, não importam as placas, não importam as tradições, não importa, Senhor, as filosofias, não importa quem falou ou não falou. O Senhor é mais importante do que tudo isso. Nós não podemos mais viver em divisão por conta de linhas teológicas, ou viver em divisão por conta de ministérios. Não são esses bezerros que possam estar diante de nós. Nós não podemos mais viver em divisão por conta de quem faz melhor ou não faz. Deus, o Senhor é quem importa. Nós queremos ser essa geração, Deus. Nós queremos ser um lugar, um povo que é distinto dos outros. Não porque aglomeramos pessoas, não porque temos mídias sociais legais, não porque nós temos uma comunicação interessante, não porque nós conseguimos falar isso ou aquilo, mas porque o Senhor está conosco. É isso que nós queremos, Deus, é isso que nós queremos na nossa vida, Pai. Nós queremos a Tua presença, a Tua presença, a Tua presença. Esse é o único motivo. É por isso que nós passamos 12 horas, são 12 horas de adoração, adorando ao Senhor, conhecendo o Teu coração. É para isso.
é para exaltar o Teu nome. E se o Senhor quiser usar a nossa vida e o overmish e todas essas coisas para exaltar o Seu nome, use. Mas o que nós queremos é que o Seu nome seja exaltado. Nós queremos conhecer, nós queremos que a Tua presença seja sobre nós. Nós queremos a Tua presença que importa e nada mais. E para isso, Deus, nós quebramos esses altares de ídolos que nós construímos no nosso coração. Que sejam quebrados os ídolos que nós mesmos somos para nós, que a cultura diz, que nós pensamos ser. Nós quebramos esses altares, e que o Senhor venha, que a Tua presença venha, que a Tua presença seja sobre nós, porque é a Tua presença que muda o mundo, é a Tua presença que converte os corações, é a Tua poderosa presença, Senhor, que liberta os cativos. É o Teu Santo Espírito, é a presença de Deus, e é ela que nós tanto queremos. Mesmo que custe o nosso tesouro, os nossos bezerros, o nosso vaso, nós quebramos tudo isso, Senhor. E que o Teu nome seja glorificado, que a Tua presença seja manifesta. É para isso que serve isso daqui, Senhor. É por isso que nós estamos reunidos. É para isso que trabalhamos. É a Tua presença. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós queremos nos arrepender de tudo na nossa vida que toma um caminho contrário à Sua vontade. Tudo que nós vemos ou não vemos, pois é a Tua presença que importa, pois tudo passará. Como dizia os morávios, que nós possamos pregar, morrer e sermos esquecidos, mas só que a Tua glória permaneça para sempre. É isso que nós oramos, em nome de Jesus.